Olá, tudo bom? Eu me chamo Inaldo Nascimento Ferreira e vou agora apresentar uma parte do meu trabalho sobre as plantas medicinais e saberes ancestrais. O meu trabalho ele é intitulado Quintais Domésticos e sua importância na preservação das plantas medicinais e conservação da sabedoria tradicional. A, o trabalho tem um recorte, né, da relação do homem com a planta, que é a etnobotânica, e foi um relato de experiência, né, exitosa, e o público-alvo foi feito para estudantes do ensino médio do segundo ano. A problematização inicial vem do fato, né, do município de Abreu Lima, né, em Pernambuco, está localizado na região periférica, a região metropolitana do Recife, onde ainda se tem o hábito de cultivar nos quintais plantas medicinais. E aí veio a ideia, né, de fazer esse trabalho, de resgatar essa ancestralidade e a permanência desses guardiões, desses moradores, que cultivam e preservam a memória dessas plantas. E aí vem os quintais e o reconhecimento tradicional. A gente sabe que o conhecimento tradicional vem através da oralidade, ou seja, passa de pai para filho, né, de avó para neto, e assim por diante, através da sabedoria popular. E muitas vezes, esse quintais, ele tem essa memória de resgate desse conhecimento tradicional, um conhecimento que está se perdendo ao longo do tempo pelo desaparecimento dos quintais. Então, o município de Abreu Lima, ele está tendo uma rápida aceleração do crescimento populacional e a verticalização da cidade, o que preocupa, né, é o desaparecimento desses quintais e com esse desaparecimento também o conhecimento tradicionais das ervas medicinais. E aí uma boa alternativa também da preservação desses quintais é a dificuldade que essa população periférica de ter acesso às unidades básicas de saúde. E aí os quintais, além de resgatar o saber ancestral, eles têm um poder curativo, porque as plantas medicinais, através de seus óleos essenciais e de sua composição química, eles têm um princípio ativo que pode curar algumas doenças. E aí, o objetivo desse trabalho, alguns objetivos, era combater a cegueira botânica, trabalhar a sabedoria popular através da etnobotânica, no sentido de conservar esse saber tradicional e resgatar essa importância do patrimônio biológico das comunidades tradicionais das periferias. Então, era combater a cegueira, trabalhar o resgate dessa ancestralidade e preservar o conhecimento tradicional desses quintais na periferia, né, do município de Abreu Lima. E também sensibilizar a preservação dos quintais como mecanismo de manutenção da biodiversidade. Também, né, mostrar a importância dessas ervas tradicionais utilizadas por suas famílias, né, pelas famílias dos estudantes, bem como o uso potencial de cada planta utilizada. E aí a gente organizou o conhecimento da seguinte maneira: foram feitas 3 etapas. A primeira, para provocar os estudantes, houve algumas perguntas norteadoras dentro da área de botânica, né? Se eles tinham conhecimento que era planta medicinal, se eles acreditavam que as plantas tinham fins terapêuticos de cura, né? Como os pais cultivavam as plantas medicinais nos quintais, se os estudantes tinham feito uso de ervas medicinais. Isso foi um poder de investigação para que os alunos se sentissem motivados a pesquisar sobre o assunto. E aí também, se as ervas, quais eram as principais ervas que os pais deles cultivavam no quintais. Porque aí a gente queria fazer uma comparação, né, entre os quintais dos estudantes, quais eram as ervas mais comuns que os pais cultivavam e faziam uso medicinal delas. Já a segunda etapa, os estudantes levaram um questionário
né, para os responsáveis, que dentro desse questionário tem algumas informações pertinentes para basear o nosso estudo, né? Como o nome vulgar da planta, né? Para que a planta servia medicinalmente, qual era a parte da planta utilizada pelos seus pais para fazer chá, para fazer cozimento ou infusão, e como os pais recebem informação de que aquela planta era medicinal. Enfim, várias perguntas norteadoras para a gente ter a possibilidade de fazer um estudo mais aprofundado desses quintais e dessas plantas utilizadas pelos pais dos estudantes. E aí houve o retorno desse questionário para a escola, que foi a devolutiva, e aí houve uma formação dos estudantes por equipe e a compilação dos dados. Eles mostravam as plantas uns aos outros, e aí a gente fez a compilação desses dados das plantas mais utilizadas e mais existentes efetivamente nos quintais de Abreu Lima. E aí se pediu também que os estudantes trouxessem uma amostra do material botânico para comparação, para ver se era a mesma planta, se existia um agrupamento de plantas semelhantes ou existia um agrupamento de plantas iguais no quintais desses estudantes, com também o objetivo de fazer futuramente uma herborização, né, para formar um herbário. E a terceira etapa foi uma camada de educação midiática, porque de antemão, que ele já tinha o nome vulgar da planta e para que servia, né, queríamos que ele também se aprofundasse no conhecimento científico das plantas e a comprovação do efeito terapêutico delas, através do embasamento científico com artigos que provassem que realmente que as plantas que eles coletaram nos quintais tinham efetividade na cura. E eu mostro alguns artigos, né, que houve a pesquisa dos estudantes através da educação midiática sobre as plantas e sua ação curativa. Para fazer uma dinâmica melhor com o grupo, houve uma interação sensorial de aromaterapia, porque as plantas medicinais, em sua maioria, têm óleo essencial, que liberadas causam uma sensação de bem-estar pelo cheiro da planta, e a gente fez a interação sensorial com a aromaterapia. Como resultado de discussão, os estudantes, né, depois de todo esse processo, e nas palestras após os trabalhos, a fala dos estudantes foi da seguinte maneira, né? Uma fala mais de reconhecimento das plantas, um reconhecimento da ancestralidade que seus pais herdaram e a sabedoria popular. Então, os estudantes passaram a valorizar mais a sabedoria botânica e tradicional dos mais velhos, quando se aprofundou no tema, né? Sabiam também que, mesmo empiricamente, esse saber é verdadeiro, que seus pais detinham informação muito relevante e muito importante, né? E eles constataram isso através do embasamento científico na leitura de artigos referente a plantas que tinham poder de cura. E aí eles também perceberam que essa relação do homem com a planta era secular e tinha grande importância na farmacopeia, inclusive na composição de medicamentos para pessoas que não tinham acesso à saúde convencional, pois grande parte dos pais foi constatado que fazia uso, sim, das plantas medicinais como poder de cura, né, tendo em vista a dificuldade do posto de saúde e o atendimento médico. Uma aplicação do conhecimento, depois de todo o estudo, a gente resolveu fazer um produto final, né, uma ação importante, porque aí confirmava e garantia a aprendizagem que realmente eles entenderam todo o processo, né, das plantas, da sabedoria popular e da preservação dessa ancestralidade. Então, houve essa consciência, né, de que os quintais precisariam ser mantidos, porque ali estariam as plantas que curavam e também existia essa ancestralidade através das plantas, passado por seus pais, por seus avós, por seus bisavós, tataravós e assim por diante, que a utilização da camada de educação midiática, eles puderam pesquisar e comprovar realmente que as plantas realmente têm poder de cura, e aí a gente utilizou essas tecnologias, dando acesso ao estudante a entrar em artigos, né, séries, em artigos acadêmicos,
E aí, com essas plantas trazidas por eles, a gente fez a herborização dessas plantas, montou Exicata e construiu um herbário na escola de plantas medicinais, hoje depositado no laboratório de biologia da Escola Polivalente de Abreu Lima. E aí a gente pegou, fotografou essas Exicata e construiu um e-book com essas plantas do quintais do município de Abreu Lima. E aí esse e-book ele foi constituído pelos estudantes, elaborado pelos estudantes, com essas plantas que precisam ser preservadas, né, diante do rápido desaparecimento dos quintais pela verticalização da cidade. Obrigado, gratidão por ter participado desse evento e por ter o meu trabalho incluído no resumo.